Olá! É um prazer muito grande para mim ter você em meu canal. Eu quero agradecer a todos vocês que estão se inscrevendo no meu canal. Muito obrigado a todos pela força, pela ajuda neste projeto. Agradeço também a todos os comentários que meus amigos estão deixando aqui embaixo. Muito obrigado por essa força, por esse incentivo que vocês têm me dado. Então seja muito bem-vindo ao canal Falar Bem. Eu vou procurar fazer os vídeos um pouquinho mais curto para que eles fiquem mais atrativos para o pessoal do YouTube, que às vezes não tem muito tempo. Então eu vou encurtar só um pouquinho eles para que possam ficar mais dinâmicos, mais atrativos. Não se esqueçam de entrar no meu blog falarbemsp.blogspot.com. Aguardo vocês lá também. Se inscrevam no meu Twitter, que é @falarbem. Vai ser um prazer também encontrar com vocês nesses outros canais que estão à disposição do canal Falar Bem. E hoje eu quero falar de um tema que aflige muitas pessoas por aí, que é o medo de falar em público. O que nós podemos fazer para conseguir superar esta dificuldade? Este medo de falar em público, medo de palco, como algumas pessoas costumam tratar. Como todos nós somos seres humanos e talvez não tão perfeitos, o medo de falar em público está relacionado a muitos outros sentimentos que nós, seres humanos, temos. Ele está, por exemplo, relacionado com o medo de rejeição, com a timidez e o constrangimento. Mas não se preocupe, você não é a única pessoa que tem medo de falar em público. Foram feitas pesquisas para que as pessoas demonstrassem qual o seu maior medo. E adivinhe você, quem está no topo da pirâmide? Em primeiro lugar, exatamente, o medo de falar em público está lá em cima. O maior medo das pessoas é o medo de falar em público. Para você ver como você não é a única pessoa que tem medo de falar em público. A maioria das pessoas tem medo de palco, tem medo de se expressar perante as outras pessoas. Em segundo lugar, entre os medos que mais afligem as pessoas está o medo de altura. As pessoas têm mais medo de falar em público do que medo de altura. Em terceiro lugar está o medo de insetos, medo de bicho, medo daquela barata nojenta. Terceiro lugar. Em quarto lugar está o medo das pessoas passarem por dificuldades financeiras. Em quinto lugar, medo de morrer afogado, medo de águas profundas. Em sexto lugar está o medo de doenças e somente em sétimo lugar vai aparecer ali o medo da morte. Em sétimo lugar. Ou seja, as pessoas têm mais medo de falar em público do que da própria morte. As pessoas temem mais falar em público do que de morrer. Então não se preocupe se é este o seu caso, medo de falar em público. Você não está sozinho nesta jornada. Então, o que é que nós podemos fazer para melhorar este medo? Em primeiro lugar, nós devemos descobrir a origem deste medo. Se for um medo de um trauma, alguma coisa que foi embutido anteriormente no subconsciente, este medo deve ser tratado de forma mais específica. Por exemplo, quando a criança vai falar com seu pai e o pai fala: filha, fica quieta, o filho, cala a boca. Isto pode gerar um trauma na vida da criança, que ela pode levar isso para a sua vida adulta. Isto pode gerar um medo da pessoa falar em público. É o medo da rejeição. Então, quando ocorre um trauma, este problema deve ser tratado de forma específica. A gente tem que achar a raiz do problema para poder curá-lo. Mas a maior parte das pessoas tem medo de falar em público porque elas não estão acostumadas a falar em público. Às vezes elas têm medo de serem rejeitadas. Às vezes elas vão ter medo do que as pessoas estão pensando sobre ela, sobre seu cabelo, sobre sua roupa, às vezes a gravata torta. Isto pode gerar um medo da pessoa falar em público. Este é o problema da maioria das pessoas, medo de ser julgado. Este é o problema mais fácil de ser corrigido.
As pessoas temem aquilo que elas não estão acostumadas a fazer. Então, acostume-se a falar. Aproveite cada oportunidade de você conversar, de você tratar de um assunto interessante. Então, regra número 1. Nunca perca uma chance de se comunicar. Seja entre amigos, seja num jantar, seja cortando o cabelo. Nunca perca uma chance de conversar. Mas para isso você tem que ter uma base. Leia revistas, leia jornais, não perca o noticiário, pelo amor de Deus. Eu sou um cara fanático em noticiário, assisto todos os noticiários da TV. Aí você vai falar, poxa, mas as informações vão ser repetidas. Exato, são repetidas, mas eu não perco um, porque cada jornalista tem a sua forma de se expressar, a sua forma de passar a sua informação. Mas tenha em sua mente, sempre fale com argumentos, para que você não fique desacreditado. Então, uma exceção à regra número 1. Se você não tem nada para falar de bom ou com argumentos, ou que possam ser justificadas por você, é melhor ficar quieto. Regra número 1. Nunca perca uma chance de falar. Exceção à regra número 1. Mas fale somente se você tiver argumentos para sustentar as suas palavras. E como conseguir isso? Lendo. Assistindo filmes, lendo jornais, revistas, acessando a própria internet. Google, hoje em dia você tem uma biblioteca mundial na tela do seu computador. Antes, quando você tinha uma dúvida, você teria que ir até uma biblioteca, pesquisar livros. Hoje não, se você tem uma dúvida, quer saber sobre qualquer assunto, internet, imediatamente você vai ter um mundo à sua frente. Então, conheça o assunto. Sempre conheça o que você está falando. Porque se você fala alguma coisa, mas não tem base nisso, e uma pessoa refutar as suas ideias, e você não conseguir rebatê-las, e você não conseguir rebater essa refutação, o seu medo de falar em público pode aumentar. Isso pode gerar um trauma. Então fale com argumentos. Pratique sempre a oratória, para você adquirir a experiência. Regra número 2. Pratique a oratória. Pode ser em frente ao espelho. Leia um texto em frente ao espelho. Ou ligue uma câmera de vídeo, nada melhor do que isso. Você pode ver que a maioria dos cursos de oratória, eles têm uma câmerazinha de vídeo lá gravando você. Então, fale perante uma câmera. Hoje em dia, qualquer celular filma. Pegue um texto, leia na frente de uma câmera. Depois, assista esse vídeo e veja todos os erros cometidos. Regra número 2. Treine a sua oratória, perante o espelho, perante uma câmera de vídeo. E se você for ainda mais corajoso, pratique a sua oratória, perante seus amigos. Reúna alguns amigos e pratique a sua oratória. Não se esqueçam que a prática sempre leva à perfeição. Regra número 3. Conheça o seu potencial. Defina o seu estilo de oratória. Se você é uma pessoa mais séria, siga um estilo mais sério. Você é aquele camarada que adora fazer uma piada, está sempre fazendo as pessoas rirem, esse é o seu caminho na oratória. Siga para o lado do humor. É lógico que toda situação vai exigir um tipo diferente de postura. Imagine você apresentando um cerimonial público, onde você terá que chamar o prefeito para se assentar à mesa. É uma postura séria, você não pode fazer isso dando risada, por exemplo. Então, busque sempre o seu perfil. Busque também o autoconhecimento. Foque nas suas qualidades. Descubra sempre os seus limites e a sua performance comunicacional. Enfatize sempre os seus pontos positivos. Isso vai ajudar a aumentar a sua autoestima e motivar você quando estiver falando. Você tem medo de falar em público? Então você deve analisar quais são as causas desse medo. O que levou você a ter esse medo de oratória, esse medo de falar em público? E saiba você que todos os oradores, os profissionais ou não profissionais, sempre vão sentir aquele friozinho no estômago na hora de começar a falar. Se você não sente esse friozinho no estômago, isso quer dizer que talvez você não seja um orador tão bom, porque você fala sem emoção. Esse friozinho no estômago deve ser utilizado a seu favor. Você deve canalizar esta emoção e transmitir para os seus pensamentos e transmitir para a sua fala. Use este medo a seu favor. Canalize essa adrenalina e utilize ela a seu favor.
E nunca se esqueça, os melhores atores, os melhores oradores, antes de subirem ao palco, sempre sentem esse friozinho no estômago. Porque o dia que não sentirem esse friozinho no estômago, talvez chegou a hora dele mudar de profissão. Carnegie, um dos papas da comunicação. Aliás, vamos tratar de Carnegie na parte motivacional, mas eu não poderia deixar de falar deste papa da motivação. Onde Carnegie encostava, parecia o rei Midas, virava ouro. Já ouviu falar no Carnegie Hall? Mas vamos tratar disso mais para frente. Queria fazer só um resuminho para você entender quem foi Carnegie. Carnegie era uma pessoa que tinha muito dinheiro e não queria deixar como legado somente a parte material, a parte financeira. Então, como tudo que esse homem encostava virava ouro, ele resolveu transformar essas ideias que ele tinha em ensinamentos. Então ele começou a estudar todas as pessoas que eram bem-sucedidas em sua vida. Estudou os milionários um a um e cruzou estas informações para saber o que eles tinham em comum, o que eles faziam em comum. Essa foi uma pesquisa de 25 anos. Então Carnegie deixou como legado um rico material para que todos nós pudéssemos entender o que faz uma pessoa ser bem-sucedida em sua vida. Então nós vamos citar Carnegie na parte do vídeo motivacional, mas Carnegie dizia justamente isso. O medo derrota mais pessoas do que você pode imaginar. E o medo de falar em público pode ser uma barreira entre você e o seu sucesso. Então galera, não perca a continuação deste vídeo, onde eu irei trazer mais algumas dicas para que você perca o seu medo de falar em público.